Olá a todos e todas. Estamos iniciando a gravação de mais esse vídeo em que a intenção ainda é a discussão sobre as frases que nós estamos postando constantemente pelo Instagram da disciplina. Nessa semana, que também teve algum momento um pouco mais curto por causa do feriado de quarta-feira, nós discutimos no primeiro dia, na segunda-feira, uma frase do Lutero, que é o primeiro grande autor, o primeiro grande movimento da Reforma Protestante. Ele é o responsável por destacar as 95 teses que discutiam a fé cristã e repensavam o cristianismo, questionando atitudes que o catolicismo via como corretas até então, como, por exemplo, a prática da venda do perdão, que é a venda das indulgências, ou venda de objetos sagrados, como a prática da simonia. Nessa oração especificamente, Lutero está discutindo em torno dessa visão dele de que essas noções estão erradas, a preocupação com os bens materiais estão equivocados. Ele está dizendo que isto não é o que lhe interessa. A riqueza não seria aquilo que melhor apetece a ele, aquilo que ele deseja mais. Mas, por outro lado, o que ele desejava de verdade é isso que está destacado nessa parte. Concede-me muito antes teu espírito, que ele ilumine meu coração, fortaleça-me no medo e na necessidade, me console e me preserve na verdadeira fé e na confiança em tua graça até o fim. Ao invés de preocupar com as riquezas que poderiam vir dessa venda de objetos sagrados ou venda do perdão, coisas que não iriam engrandecê-lo, na verdade, o Lutero estava mais preocupado com esse objetivo de estar cheio do Espírito Santo, de estar protegido pelo Espírito Santo, fortalecido em tudo aquilo que ele necessitasse. Não a riqueza pelo acúmulo, mas a possibilidade de viver e viver bem em uma verdadeira fé. Essa posição de Lutero, que questiona todo esse andamento do cristianismo até então, causa uma revolução não apenas para aquelas tradições que seguem o protestantismo, mas para a própria Igreja Católica, que precisou se repensar, se reinventar a partir dessas críticas que foram colocadas não apenas pelo Lutero, como também por outros grandes reformistas após ele. Esse pensamento de não se prender tanto às coisas do mundo está presente em várias outras religiões também, em várias outras formas de pensamento. Entre essas formas, nós destacamos também um haikai, que é uma forma de poesia tipicamente japonesa. Nesse caso, esse haikai é do Oshima Ryota, um autor, um poeta japonês bastante reconhecido entre aqueles que seguem a cultura oriental. E destacamos esse haikai especificamente porque ele também transmite parte da ideia da religião nacional do Japão, da religião que conta a origem das ilhas do Japão, que é o shintoísmo. Esse shintoísmo não se preocupa tanto com a prática direcionada aos seus deuses, aos deuses em que eles acreditam, os kami, mas se preocupa principalmente com uma ação no mundo. Essa ação no mundo, essa preocupação em relacionar-se bem com o mundo, está organizada em nome de uma noção que o trabalho é extremamente fundamental e de que as coisas são muito passageiras, acabam muito rapidamente. Então nós não devemos nos preocupar com acumular as coisas, mas devemos nos preocupar em honrar os nossos antepassados sempre. A partir daí, esse Hakai nos diz: nem sequer 3 dias este mundo vê passar, cerejeira em flor.
a cerejeira, que é um dos símbolos do Japão, e quando ela está florida é algo extremamente belo, mas são poucos dias que essa florada dura. É pouco tempo que as coisas ficam tão bem. Se nós nos preocuparmos demais e por demais e apenas com essas flores da cerejeira, nós acabamos deixando de fazer aquilo que é fundamental a cada dia. Não apenas pelo dia em que a cerejeira fica florida, mas todos os dias em que nós temos que cuidar da cerejeira sem flores. Todo o tempo que nós passamos cuidando daquilo que precisamos cuidar para que 3 dias em um ano ela passe florida. O cuidado é fundamental e não necessariamente o que nós ganhamos com este cuidado. Outra forma de pensar também essa importância de lidar com as coisas pequenas, do cuidado que devemos ter com essas coisas e não exatamente com o acúmulo de riquezas ou com o que nós ganhamos, as flores que aparecem no caminho, está apresentado neste pensamento do Kanatió Pataxó, um índio brasileiro. Os pataxós, inclusive, estão na nossa região de Minas Gerais também. E aqui ele descreve em um curso que ele estava fazendo o que ele visualizava como o ser índio e aquilo que ele compreendia como importante na sua identidade como índio. Diz ele: sou índio porque sou unido com meus parentes e todos aqueles que se aproximam de mim. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. O índio pisa a terra com carinho, pisa onde não tem espinho, conhece as pedras do caminho. Se no haikai japonês a gente viu falar sobre a cerejeira em flor e quão pouco dura a cerejeira em flor, agora nesse pensamento indianista a gente observa quantas pedras existem no caminho. É muito mais raro a gente ver a cerejeira em flor do que encontrar pedras no caminho. E para saber andar pelo caminho, sem ficar pisando nas pedras, sem ficar pisando nos espinhos, é necessário conhecer este caminho. É isso que o Kanatió está chamando a atenção quando ele diz quão importante é para o indígena conhecer todo o caminho. Está relacionado com todo este chão em que se pisa. Não pela riqueza de ouro que pode me comprar uma sandália, que pode me comprar um tênis da moda, mas conhecer a pedra que está no caminho. Isto que para ele é fundamental. E nós fechamos a semana com um pensamento de um autor grego clássico chamado Epicuro. É um autor que já está no período de abertura da Grécia para o mundo. Seria um primeiro grande movimento de globalização que a gente vê através do Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que leva a cultura grega para outras partes do mundo e intercambia, traz também dessas outras partes para fundamentar ainda mais a própria cultura grega. E o Epicuro vai nos dizer algo que moralmente é muito forte. Não realizes na tua vida nada que, se for conhecido por teu próximo, te possa acarretar temor. Ou seja, não saia fazendo as coisas pelo mundo achando que elas vão poder ficar escondidas dos outros, que ninguém nunca vai ficar sabendo. E eu só faço porque ninguém nunca vai ficar sabendo. Para o Epicuro, a grande questão é imaginar que tudo aquilo que eu faço pode ser conhecido pelos outros. Tudo aquilo que eu faço pode ser entendido pelas pessoas, conhecido pelas pessoas. Então, se eu fizer algo que possa me causar vergonha, isso aqui é o grande problema.
Assim como nós vimos com o Lutero a importância de ter o Espírito Santo muito mais do que os bens terrenos, com o haikai japonês, o quão rápido passam as cerejeiras em flor, o quantas de pedras existem no nosso caminho que nós observamos com o pensamento Pataxó. Agora a gente vê com o Epicuro essa necessidade de tomar o cuidado com o que a gente faz, para que o que a gente faça não se torne para nós motivo de vergonha. Não aquela vergonha do tipo cringe que a gente tem visto recentemente se espalhar, mas uma vergonha que me afeta diretamente, que serve para que eu me sinta mal. Não a vergonha alheia, mas a vergonha de si mesmo e dos seus atos. A grande questão, então, é a gente aprender a fazer as coisas respeitando a cada passo que damos, as pedras que aparecem, as flores que aparecem, mas sem nos preocupar em ver somente flores, sem nos preocupar em apenas pisar as pedras, sem nos preocupar em apenas enriquecer e juntar riquezas, mas sempre procurando ser pessoas melhores. E sendo pessoas melhores, nós acabaremos não nos envergonhando de nós mesmos. Nesta semana, esta era a nossa reflexão. Muito obrigado pela paciência e um grande abraço a todas e todos.